paz e bem com o Pai do Senhor. É um grande privilégio e uma honra estar aqui essa noite. Um prazer conhecer um povo que vai morar no céu. Aquele clichê, mas é real. A gente fala que é clichê, mas é real. Você já imaginou que a irmã que está do seu lado, você vai encontrar com ela no céu? Isso é pra gente celebrar. Então vamos ficar felizes essa noite. Nós estamos na casa do Senhor. E quando eu estava conversando com a Vanessa sobre vir aqui, o tema da mensagem me marcou muito. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Minha irmã, eu não sei como você chegou aqui, como foi o seu mês, mas eu quero te dizer, Deus é aquele que te vê. Deus é aquele que te vê. Isso tem que queimar em seu coração. Se hoje o seu coração está turbado, traga a certeza que Deus é aquele que te vê. Eu vou louvar uma canção. Se você souber, cante comigo. Adore comigo. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. De novo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Seu amor perfeito. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Meus braços é o meu descanso. Diga pra sua alma isso essa noite. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, eu carrego a certeza que tu és o Deus que me vê. Por isso que em teus braços é o meu descanso. Diga isso essa noite. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Eu não sei como o seu coração está essa noite, mas eu quero dizer, o Espírito Santo te convida a isso. Recaio de novo em tuas mãos. Nós confiamos em ti. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, eu recaio. Recaio em tua graça. Nós repousamos em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Aleluia.
descansar no Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Agar escolheu ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Recaio em tua graça. Tu és o Deus que me vê, então escolha recair. Recaio de novo em tuas mãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Mamara, vem dar uma saudação, minha querida. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus. Aleluia. Vandinha, depois vem ler a palavra da oferta. Quero aqui agradecer por estar aqui mais uma vez, viu? É tão bom, irmãos, quando a gente pode voltar um lugar que a gente é tão bem recebida. Quero aqui agradecer a cada uma de vocês pelo amor, pelo carinho. É muito bom, irmãos. Nós estamos aqui entre mulheres abençoadas, mulheres que largaram tudo para estar aqui nesta noite. Umas vieram de mais longe, nós ali de São Paulo. Tudo isso, irmãs, sabe por quê? Porque a gente quer aprender. Nós queremos aprender. E é muito bom quando a gente tem essa liberdade de poder estar juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Porque sabemos muito bem que os dias não estão sendo fáceis. Mas graças a Deus que o Senhor me permitiu, irmã, esta noite. Não era para mim estar aqui, não era. Mas o Senhor fez assim um reboliço, preparou tudo para mim estar aqui nesta noite. E eu tenho que somente agradecer ao meu Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos conhece por dentro e por fora, que muitas das vezes, irmão, nós não encontramos, às vezes chão, mas quando a gente se coloca no oculto, no nosso quarto, só Ele e você e o Senhor começa, a agir por nós. E eu só tenho que agradecer muito ao meu Deus por tudo que Ele me preparou, irmãos, para nós juntos aqui, com esse grupo de irmãs, estamos aqui agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero aqui deixar esse salmo, porque eu sei, se eu estou aqui, porque o Senhor foi o meu refúgio. Ele foi o meu refúgio para mim poder estar aqui nesta noite. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cuja correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Eu sei que esta palavra, irmã, tem me acompanhado nesses dias que eu estou passando com a minha irmã Ana Cláudia. Coloque ela na oração. Coloque ela na oração. Sei que Deus tem um plano naquela vida. E eu creio no milagre. As irmãs intercedendo, o Senhor vai visitar ela lá naquela clínica que ela está internada. E Deus vai fazer um mover e eu vou voltar aqui e testificar o que Deus faz através da oração e da palavra dele. Quero aqui, minha amada, a Bill, irmãs, eu falo, é uma amiga, companheira nas horas mais difíceis. Nas horas mais difíceis, eu sempre posso contar com ela. E eu sei que sempre está me ajudando em oração. E eu quero aqui agradecer essa recepção dessa amada igreja, desses mineiros tão queridas, essas mineiras tão queridas, que Deus continue honrando cada um de vocês e o seu trabalho, viu? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
A Mara é minha irmã, né? Criou meus filhos, teve que ficar 6 meses com meus filhos na casa dela. Ela já tem 2 adolescentes, era 2 adolescentes, foi mais 2 para a casa dela. E ela nunca reclamou. Imagina 4 meninas atazanando dentro do apartamento, né? Mas o Senhor deu-nos vitória, né, Mara? Graças a Deus. Vandinha, nós vamos, irmãos, fazer uma parte muito especial, né? Quem vem para a igreja vem alegre, né? E vem feliz também na hora de contribuir, não é verdade? Porque se nós estamos aqui sentados nesse conforto todo, é porque teve contribuição, amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje o Espírito Santo falou comigo: filha, você vai falar sobre dízimos e ofertas. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra bem conhecida. Quero convidar a igreja para abrir as Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e versículo 16. Bem conhecido de toda a igreja. João 3,16. Todo mundo sabe de cor, mas é importante nós termos o privilégio de abrirmos as nossas Bíblias, de folhearmos as nossas Bíblias. É presente de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmã Wanda, mas esse texto não é um texto evangelístico? Não, simplesmente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o próprio João vai dizer no seu evangelho, no capítulo de número 14, versículo 21, ele vai dizer assim, as palavras de Jesus: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos e os cumpre. E o próprio João, o próprio apóstolo João, o apóstolo do amor, também vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3, parte B: os mandamentos do Senhor não são pesados. Irmãos, é tão interessante que o mundo pensa de uma forma tão racional, não consegue entender as coisas de Deus. Mas o que nós daremos ao Senhor em troca de tudo aquilo que Ele nos tem dado? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que entender que dizimar na casa do Senhor, que ofertar na casa do Senhor, não é simplesmente uma obrigação, é um privilégio. E nós temos que fazer com todo o amor do nosso coração. Quando eu me converti ao Senhor, assim que eu me converti, o lugar onde eu congregava não falava muito sobre dízimos e ofertas. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos convence do que nós temos que fazer. E eu procurei o pastor e falei para ele: eu quero dizimar. E é interessante, irmãos, que na época eu pagava o FIES, né? Eu terminei minha faculdade e eu pagava o meu FIES. Quando a gente pensa racionalmente, não tem como eu dar o dízimo porque vai faltar, a Bíblia vai dizer, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou eu vou fazer isso por amor, gratidão e fé, ou eu nunca vou fazer. E olha só como a gente pensa muitas vezes com a nossa mente racional, terrena, e essa mente é uma mente carnal. Eu olhava, fazia minhas contas e falava: não vai dar para eu dizimar. Mas o Espírito Santo, ele ardia no meu coração. Faça. Irmãos, pela fé eu comecei a dizimar. Por amor eu comecei a dizimar, porque eu queria consagrar a Deus toda a minha vida. Eu queria consagrar ao Senhor as minhas finanças. Eu queria que Ele fizesse parte de toda a minha vida, de todas as áreas da minha vida. E eu comecei a dizimar ao Senhor. Irmãos, na mesma semana, o FIES que eu pagava, ele veio pela metade. Aí o que as pessoas pensam? Não, Wanda, mas é porque num determinado momento esse FIES, realmente o valor é abatido. Não, irmãos. O crente, ele não pensa com a mente natural.
Porque o binóculo do crente é a palavra de Deus. Nós precisamos andar em espírito. Nós precisamos crer que quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, nós temos que fazê-lo por amor e por gratidão. O que você pode dar em troca pela salvação que te alcançou? O que você pode dar em troca por Jesus ter te trazido aqui nesta noite, debaixo da graça, debaixo da proteção, debaixo da sua potente mão? Então, irmãos, você que ainda não dizima e que talvez tenha falado: Senhor, testifica no meu coração, faça pela fé, faça por amor, não faça por barganha. Deus não é Deus de barganha. Obviamente Ele vai abrir as janelas dos céus, porque Ele é fiel. Mas faça por amor e por gratidão, por falar: Senhor, faça parte da minha vida financeira. Eu dizimava, irmãos, da minha renda líquida. E um dia eu estava dando aula na escola dominical. Irmãos, que vergonha, irmã Bill. Uma irmã falou: irmã, mas você não acha que você tem que dizimar do bruto? Você não acha que Deus tem te abençoado tanto e tudo que você tem é além? Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha. E a partir desse dia, irmãos, estou falando com toda a sinceridade do meu coração, eu fiz isso. Irmãos, não fiz por barganha, fiz por gratidão. O Senhor Deus fez coisas extraordinárias. Portas que estavam fechadas, Ele abriu. Coisas que somente Ele pode fazer, Ele fez. Então, vamos agir por fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nessa noite, tome na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, e faça isso com gratidão, reconhecendo que Ele deu o que de melhor Ele tinha, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e glorioso Pai, nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela veio agir nos nossos corações. Nesta noite, Pai, a Tua filha, o Teu filho, que ainda estava instável com relação aos dízimos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, venha testificar. Pai querido, que nesta noite, Pai, as ofertas e os dízimos, meu Pai, sejam entregues com gratidão na Tua presença, e que o Senhor, que é bom, venha abrir portas, Pai, que somente o Senhor pode abrir. Estenda as Tuas mãos, receba, meu Pai, com toda a nossa gratidão, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode pôr o Pix, Samuel? De repente alguém quer fazer o Pix, vai estar lá no telão. Amém. Em só da igreja que eu paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, irmãos. Pensa num dia tribulado, foi hoje. Eu achei que eu não ia dar conta de chegar aqui, Mambil. Minha sogra em Alfenas, no Hospital do Câncer, e não quiseram atender ela. Mas eu falei: Senhor, vai lá, né? Entra com a Tua providência, porque eu preciso adorar o Teu nome. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Tu és maravilhoso. Nós clamamos a Ti nesta noite, ó Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. O Senhor já preparou. Preparado para mim.
preparado para mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprender a tua palavra. Eis-me aqui. Obrigado por este privilégio de estar na tua presença. Eis-me aqui, Eu Senhor, me faça rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero convidar a irmã Vanessa. Vanessa 1 e Vanessa 2. As duas Vanessas aqui em cima. Quero convidar a Vanessa para vir orar pela Vanessa Carvalho. Amém? Quero que vocês coloquem de pé e nós vamos ouvir palavra de Deus. Amém?
quero já aproveitar para falar que essa menina linda aqui, olha, está de nível hoje, irmãos. Aleluia. A igreja quer parabenizar a irmã Vanessa? Amém? Amém. Está de aniversário. Deixou a igreja dela lá, a família dela lá, para vir aqui atender as nossas vidas, né? Então, que Deus recompense com ricas bênçãos do céu a vida da irmã Vanessa. Amém, queridas? Ela vai orar pela outra Vanessa e nós vamos estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Pai querido e amado, nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, Jesus, porque temos sede, temos fome, Pai. Queremos Te ouvir, queremos ouvir a Sua voz, a Sua direção. Senhor, nós queremos nos sentar à mesa, Senhor, e sabemos que o Senhor reparte o pão. Vem, Senhor, ao encontro de cada coração, de cada pessoa, de cada um de nós, Pai. Toma a Tua filha, Senhor. Ela está diante de Ti. Vem com o rema do Senhor, unção fresca sobre a sua cabeça. Venha transbordar através da vida da Vanessa nessa noite, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque cremos em Ti, Te amamos, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra Te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre Te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você consegue fazer isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mistura essa palma com aleluia, com glória a Deus. Exalta o nome daquele que vive, daquele que reina. Ele está nesse lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: o Deus que vive e te vê já te achou aqui nesse lugar. Você pode falar isso para a companheira que está do seu lado? Os meninos também podem repetir. Estamos juntos aqui hoje. O Deus que vive e te vê já te achou aqui nessa noite. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 16, o texto que vocês escolheram para essa noite. Nós vamos ler os 16 versículos que se encontram nesse capítulo. Quero desde já agradecer a oportunidade, pelo convite, pela hospitalidade com que a gente vem sendo recebida desde o primeiro contato pela nossa pastora e através das irmãs que nos receberam, os irmãos que nos transportaram até aqui. Nós estamos nos sentindo, o lema da minha igreja, né? O pastor Jaime, ele colocou um tema para a nossa igreja e a gente caminha pautado sobre isso, e o nosso lema é: somos uma grande família. E eu acho que eu consigo dizer pela minha companheira também, a Rebeca, que é assim que nós estamos nos sentindo. Desde que nós chegamos aqui, nessa localidade, nós estamos nos sentindo em família. E muito honrados por poder servir a igreja do Senhor nessa noite. Amém? Você achou Gênesis 16? Se você achou, diz amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido,
ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, ou tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Você recebe essa palavra nessa noite? Senta no seu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa. Esse tema que vocês escolheram para a escola bíblica desse ano, Tu és o Deus que me vê, ele vai falar sobre a experiência de uma mulher. O nome dela era Agar. Agar era uma escrava, como o texto bem disse. Agar era alguém que não tinha voz. Agar era alguém que não tinha vez. Agar era alguém que não era considerada, ela não era contada. Um escravo, ele não tinha o poder de escolher o seu próprio destino, fazer as suas próprias escolhas. Escravos não são protagonistas, os escravos não são vistos como pessoas importantes. Geralmente, escravos não são notados pela maioria. E eu acredito que essa poderia ser a melhor descrição que a gente conseguiria colocar como correta para alguém como Agar. Mas enquanto eu li esse texto, uma coisa me chamou a atenção. Porque a Sarai, que depois vai se chamar Sara, a história vai contar, né? O Senhor vai mudar o nome de Abrão para Abraão, de Sara para Sarai. E enquanto eu li esse texto, uma coisa me chamou a atenção. Porque Abraão e Sara, eles não tinham apenas Agar como escrava. Abraão era um homem muito próspero. Eles tinham servos e servas. E aí eu fiquei pensando, o que leva Sara a escolher justamente Agar para executar esse plano de dar uma ajudinha para Deus, entre aspas. Eu quero acreditar que o que levou Sara a escolher Agar para essa tarefa não deve ter sido somente apenas os seus atributos físicos, por exemplo. Eu quero acreditar que havia, mesmo naquela moça que era uma escrava, eu quero acreditar que quando Sara olhava para ela, Sara via alguma coisa diferente naquela mulher. Porque eu não sei você, mas a gente sabe que nos tempos de hoje isso não é mais permitido, né? Mas naquela época era permitido um homem ter relacionamento com mais de uma mulher. E eu acredito que se alguém tivesse o plano infalível, entre muitas aspas, como Sara teve, de entregar uma mulher para o seu marido, você não iria escolher qualquer pessoa. Alguma coisa de diferente tinha naquela mulher. Agar, ainda como escrava, ela tinha alguma coisa, talvez na sua dedicação ao serviço, eu não sei, mas entre tantas escravas, Sara vai determinar exatamente Agar para ser escolhida para essa tarefa. O comportamento daquela mulher ao longo daqueles anos todos
comportamento dela de serviço, de entrega, eu acredito que fez com que isso foi o que fez com que Sara se sentisse inspirada a confiar em Agar. Por que eu estou pontuando isso com você? Porque por muito tempo a gente ouve mensagens falando contra a postura dessa mulher. Mas eu quero te lembrar que, assim como eu e como você, Agar estava numa situação onde ela não tinha poder de escolha. E muitas vezes assim é também na nossa vida, não é verdade? Agar estava ali na posição de serva. E enquanto serva, ela não tinha outra opção a não ser obedecer. Eu estou enfatizando isso porque muitas vezes a gente vê situações perto de nós, situações adversas, pessoas que talvez se exercem de maneira diferente daquilo que você faria ou da forma como você pensaria. E isso muitas vezes leva a gente a discriminar pessoas desse tipo, a apontar o dedo, a julgar. E eu estou falando hoje aqui para mulheres, então eu vou ficar bastante à vontade com isso, tá bom? Eu acredito que vocês, a pastora deve ter colocado isso aqui. Eu trabalho na psicologia, eu sou psicóloga clínica. Então, um pouquinho do comportamento humano eu conheço. E se tem uma característica que as mulheres têm fortemente em si, é esse poder de crítica, esse poder de julgamento. Isso é algo natural. Eu não estou com essa fala condenando isso, muito pelo contrário. Tudo que existe em nós, se usado com sabedoria, é bênção, é virtude. Mas todas as vezes que você usa qualquer um dos seus atributos com exagero, a gente já incorre no risco de pecar ou fazer outra pessoa pecar. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com situações como essa, de pessoas que acabam enveredando por caminhos que a gente não reconhece ou que a gente não aprova, a gente, e aí eu digo às meninas principalmente, tem a tendência de querer julgar. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com o primeiro entendimento a respeito daquilo que nós vamos tratar hoje. É muito importante a gente se esforçar para diminuir um pouco o nosso espírito de autocrítica. Porque só sabe a dor quem carrega. Agar, com certeza, mesmo sendo uma escrava, ela era uma pessoa humana, como eu e como você. Então, apesar de saber que a condição dela era algo intocável, não tinha como se dissolver, uma vez escrava, ela morreria como escrava, isso não tirava dela a condição de pessoa humana. Então, você já deve ter escutado essa frase também. O ser humano, ele não morre quando deixa de viver, quando deixa de existir. Ele morre quando deixa de sonhar. Por mais que Agar fosse uma escrava, eu quero acreditar que dentro daquela mulher existiam sonhos também. Ainda que ela soubesse que seria muito difícil de executar, de ver se tornando realidade. E aí Agar se vê envolvida nessa situação em que Sara coloca. E ela não tem escolha. É importante a gente enfatizar isso. Porque muitas vezes a gente vai criticar pessoas sem conhecer a história que vem por trás dessas pessoas. Deus nos reúne aqui nessa noite para nos fazer esse lembrete. Porque enquanto mulheres nós temos a responsabilidade de levantar umas às outras. E quando eu uso esse termo, presta muita atenção na minha fala. Porque se tem uma palavra que ganhou voz, que ganhou vez, que ganhou vulto, é uma palavrinha chamada empoderamento. Só que se você é cristã, se você um dia aceitou a Jesus, você consegue caminhar junto comigo no entendimento de que o seu poder não está em nada que você tem ou que você faz. O seu poder está naquele que opera através de você. E muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar de autocrítica, não é que o Espírito Santo deixa de operar em nossa vida. Somos nós que somos transportadas para o lugar longe da conexão daquilo que o Espírito está comunicando a nós nesse tempo. Por muito tempo, eu escuto isso, isso me incomoda muito fortemente. Ah, porque o trabalho com mulheres é muito difícil. Ah, porque o trabalho com mulheres é complicado. Trabalhar com mulher é muito difícil. Porque são muitas mentes pensantes, muitas diferentes. E dentro da minha experiência eu posso dizer, realmente não é uma tarefa muito fácil. Mas a gente precisa tornar essa tarefa fácil, sabe por quê? Eu não sei se você reparou. Se você é casado e se você for analisar o seu lar, se o seu marido chega com uma energia um pouco diferente, se o seu marido chega um pouco pesado dentro de casa, o lar dificilmente se altera. Mas se uma mulher chega em casa com uma energia um pouco mais
com o rosto um pouco mais, até o cachorro corre. É verdade ou não é? A gente tem o poder de transformar o clima de qualquer ambiente. Sabe por quê? Porque Deus colocou sobre nós o poder de influência. Agora, todas as vezes em que eu uso isso de forma exagerada, de forma discriminada, eu caio no risco de tomar atitudes como essa que Sara tomou. É muito fácil criticar quando você não conhece a história da pessoa. É muito fácil criticar quando não é você que está sentindo na pele a dor de ver os seus sonhos autossabotados. É muito fácil criticar e apontar o dedo. Mas Deus nos reúne aqui nessa noite para levantar um exército de mulheres que vai sustentar umas às outras. Não importa a condição que você tenha, não importa a idade que você tenha, não importa o seu nível de instrução, tem alguém que está precisando de você. E não é para um outro momento onde você vai se capacitar para ofertar essa ajuda, não. É para esse tempo. Deus está fazendo um movimento de restauração na terra. Eu não sei você, mas a expectativa que eu tenho é de que Cristo vai voltar na minha geração. Se você tem uma outra consideração, te respeito. Mas eu estou lutando para ver isso, porque eu acredito que assim será. Todos os dias nós vemos os sinais se cumprindo na terra. E como o pecado entrou no mundo através da influência de uma mulher, verdades sejam ditas, não é? Nós sabemos que Adão que foi comeu. E que foi com ele que Deus foi acertar contas primeiro, porque era a responsabilidade dele zelar por aquele lugar. Mas ele só fez isso por conta da influência de uma mulher. Então, o pecado entra no mundo por conta de uma atitude como essa. Mas eu quero crer, e o Espírito Santo me faz entender, que a obra de restauração e avivamento que ele está operando, porque ele já começou a agir nesse sentido, também será evidenciada, trazida, instaurada por mulheres cheias do poder de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou diminuindo o lugar dos meninos, eu não estou diminuindo o lugar dos homens, não é isso não, muito pelo contrário, nós precisamos deles. Mas o que eu estou dizendo para vocês é trazendo a ideia daquilo que Cristo começou. Quando Jesus vem à terra no seu ministério terreno, uma das preocupações que ele sempre teve foi se revelar às mulheres. Porque uma das principais missões do ministério terreno de Jesus foi resgatar a dignidade da mulher. E quando ele ressurge, a primeira pessoa que dá de cara com ele foi uma mulher. E quando ele dá o comando, a primeira pessoa que recebe o comando foi uma mulher. Vá procurar os outros discípulos, vá contar o que você viu. E contar é com a gente mesmo, né? A gente tem uma capacidade muito grande de contar. Deus continua contando conosco para essa tarefa. Deus está contando com você para a expansão do reino dele nesse tempo final. E ele está contando com você nessa tarefa de trazer o avivamento. O avivamento que anunciará o retorno do nosso Senhor Jesus. Eu não sei você, mas essa palavra me anima muito. Saber quem eu sou e apesar de quem eu sou, saber que Ele conta comigo para essa grande missão. O Senhor conta conosco, apesar de quem nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, quando eu penso na figura de Agar, eu vejo alguém que foi enredado por esse sistema, por esse pensamento, por esse plano de Sara. E aí eu vejo alguém que é tomada pela frustração, porque ela se vê envolvida naquele enredo, ela acaba concebendo um filho, e aí quando ela vê no seu ventre Ismael sendo gerado, aquele sentimento conseguiu desestabilizar toda a entrega, toda a dedicação que aquela mulher vinha, em como aquela mulher vinha operando até aquele tempo. E aí a Bíblia vai dizer que ela passa a desprezar aquela senhora, porque antes ela era escrava, agora ela continuava na condição de escrava, porém agora ela era aquela que carregava o filho do seu Senhor. E muitas vezes, quando a gente recebe algum benefício da parte de Deus, a gente também, ao invés de tributar toda a honra e toda a glória, a gente começa a se sentir desestabilizada. Deus me traz aqui nessa noite para dizer que as promessas que Ele liberou ao seu respeito continuam de pé. E o Deus que libera a palavra é o mesmo Deus que tem a capacidade e o compromisso de fazê-la cumprir.
A Bíblia vai dizer que toda palavra liberada, ela não se torna vazia, ela não cai no esquecimento. Antes, ela cumpre o que lhe apraz. Então, se o Senhor não tem alguma promessa para você, fica firme, agarre ela. Agora, no dia do cumprimento, traga a sua consciência. Não deixe a promessa desestabilizar a sua fé, o seu comprometimento. Porque é o que a gente vê muitas vezes na vida de muitas pessoas. É gente que vem por oração, que vem para tudo quanto é culto, e está clamando, e traz o currículo, e traz a roupa. Mas quando a vitória chega, ao invés de voltar ao lugar e se dedicar na mesma intensidade, começa a se afastar daquele que fez a promessa. Deus nos reúne aqui nessa noite para nos fazer esse outro lembrete. Mais do que abençoar a sua vida, mais do que liberar a promessa, Ele está interessado a se revelar a você. O Deus que fez a promessa. Esse é o principal compromisso do Senhor conosco. Já foi falado aqui nessa noite. Deus é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas mais do que liberar a promessa, o compromisso principal de Deus é se revelar a você. Foi para isso que o homem foi criado. O homem não foi criado somente para desfrutar ao bel prazer do jardim do Éden. O principal objetivo de Deus na criação do homem era ter alguém com que se relacionar. Não que Deus estivesse carente no céu sem ninguém para conversar, não é isso. Mas Ele tem tanto amor que Ele vai criar alguém, Ele vai criar a sua imagem, a sua semelhança, só para poder se relacionar conosco. Você já pensou nesse privilégio? Eu não sei como é que vocês leem a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu leio mergulhando nela. Eu leio me vendo naqueles cenários ali. Já pensou que privilégio todo dia, na viração do dia, o próprio Eterno vindo conversar com você? Um privilégio tremendo, não é verdade? Mas eu quero te lembrar nessa noite, Ele continua vindo para o encontro. Todo dia o Espírito Santo vem ao nosso encontro. Nós é que muitas vezes não estamos conectadas com o soprar do Espírito, com aquilo que Ele está tentando comunicar a nós. E isso é muito sério. Porque quando eu vou falar para mulheres, uma coisa me chama muito a atenção e eu não posso deixar de dividir isso com vocês. Uma mulher de pé é uma família forte. E famílias fortes são igrejas inabaláveis. E isso traz para nós um senso de responsabilidade terrível. Porque não adianta, minha irmã, a gente vir na igreja, nos reunirmos todos juntos, todo domingo, e clamar ao Senhor por avivamento, por restauração, por renovação. Se a gente não estender esse comprometimento e esse clamor para dentro da nossa casa. A igreja não começa aqui no templo da Belém. A igreja começa dentro da sua casa. E é lá que todos os dias o Espírito Santo continua vindo ao encontro. E agora a gente se deleita com o privilégio que Adão e Eva tinham de ter um encontro com Cristo todos os dias na viração do dia. Mas eu quero que você saia daqui animada nessa noite. Porque nós temos um privilégio maior ainda e às vezes a gente nem se dá conta. A gente não tem esse encontro só uma vez por dia. O próprio Espírito habita dentro de você. O Deus Espírito habita dentro de você. Então a qualquer hora, em qualquer lugar que você esteja, o Espírito Santo marca um encontro com você. A gente vai viver na nossa vida na fé tão no automático muitas vezes, que a gente se esquece do tamanho do privilégio que nós temos. A gente lê a Bíblia e fica impactado com as histórias que tem aqui. Mas nós estamos numa dispensação muito superior, por exemplo, a que Abraão estava. Mas muitas vezes a gente deixa de valorizar isso. Estamos no tempo da graça e esquecemos que essa graça não é de graça. Ela teve um preço e custou um alto preço, um preço de sangue na cruz. Então, todos os dias, nós precisamos valorizar aquele que vem ao nosso encontro. E mais do que vir, Ele passou a habitar em nós no dia em que você levantou as suas mãos ao Senhor e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda que Ele não concedesse mais nenhuma bênção, mais nenhuma graça, isso já seria motivo suficiente para nós vivermos cada segundo do nosso dia rendendo louvor, honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Quando a gente deixa de sonhar, é como se a nossa luzinha interior começasse a se apagar. Porque, como eu disse na minha fala anterior, o homem, ele não morre quando ele deixa de existir. Ele morre quando ele deixa de sonhar.
E eu estou enfatizando isso, porque Deus me trouxe um entendimento que eu também preciso compartilhar com você. Eu entendo que para cada geração que se levanta, o inferno ele tem tramado estratégias específicas para destruir cada geração. A gente não pode brincar com o poder do inimigo. Nós temos um Deus que tem todo o poder, mas ele também não tem, ele não está isento de ter poder. O inferno tem poder e ele usa isso para o mal. Às vezes a gente não tem compromisso muitas vezes com o nosso ministério, mas você sabia que o inimigo também tem um ministério? Está descrito na palavra. Ele veio para roubar, matar e destruir. E às vezes nós, por muitos momentos, por fraquezas, por cansaço, por tantos motivos, agimos de forma displicente com o nosso ministério. Mas o inimigo ele não descansa. Ele está sempre ativo e vigilante e atento e tentando tragar. E Deus me fez entender que para cada geração que se levanta, Ele traça uma estratégia para alcançar o objetivo do seu ministério, que é destruir. E na nossa geração, uma das coisas que Ele tem atacado as pessoas, e aí principalmente as mulheres, é através dos ataques na mente. Quantas pessoas você não conhece hoje relatando crise de ansiedade, por exemplo? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está passando por esse momento. E aí a gente dá graças ao Senhor, porque por muito tempo isso foi considerado algo como possessão maligna ou coisas desse tipo. E hoje a gente já vive numa realidade onde a igreja consegue caminhar no entendimento que nem tudo é ação do maligno. Quando a gente vai falar de pessoas cheias de fé, por exemplo, que são acometidas pela depressão, eu não quero acreditar que essas pessoas perderam a sua fé. Elas estão sendo atacadas. E a gente precisa estar com esse entendimento para que a gente não caia no caminho da autocrítica, como eu falei com vocês aqui no início. Eu percebo que o inimigo tem trabalhado ferozmente para retirar de dentro da nossa geração esse potencial de sonhar. A Bíblia vai dizer, e você conhece esse texto, que nos últimos dias os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Isso foi uma promessa que foi decretada. E a cada palavra que Deus libera, o inferno começa a tramar, a trabalhar para que aquela palavra não cumpra o seu objetivo. E eu tenho visto cada vez mais cedo jovens, adolescentes que não têm mais expectativa na vida, que por conta de frustrações anteriores vêm deixando de sonhar, vêm se desconectando daquilo que o Senhor já liberou a seu respeito. Eu não consigo acreditar num Deus que coloca um sonho no meu coração que seja maior do que o potencial que Ele tem de Ele próprio realizar. Então Deus me traz aqui nessa noite para animar o seu coração e enchê-lo de fé. Eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, eu sei dos meus. Mas eu sei que muitas vezes o inimigo fica sugestionando a nossa mente através de diversas situações, através de pessoas que às vezes caminham conosco, estão perto de nós, porque não pense você que ele vai usar quem está lá fora. Ele vai tentar usar para atingir a sua vida quem caminha com você de perto. Porque é essa pessoa que tem o potencial de te atingir com mais potência, com mais ferocidade. E eu tenho percebido que ele tem trabalhado ferozmente para tirar de dentro de nós essa capacidade de sonhar. Então eu quero que você vire para a irmã que está do seu lado nessa noite, me ajuda a pregar, prega junto comigo. Vira para ela e diz assim: se foi Deus que te deu o sonho. Não, mais forte. Eu vim de longe, eu só dormi 1 hora hoje, vocês acreditam? Fala comigo, se foi Deus que te deu o sonho. Descanse o seu coração. Porque o Deus que promete é o mesmo que cumpre. Você recebe essa palavra nessa noite? Aleluia! Deus nos reúne aqui nessa noite para encher o nosso coração de esperança. A palavra vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando a gente vai falar de memória, a gente vai falar de mente. E é por isso que eu percebo o inimigo trabalhando ferozmente contra o funcionamento da nossa mente. A gente precisa se esforçar para não se desconectar da palavra que já foi liberada a nosso respeito. Saia daqui nessa noite conectada com a palavra que já foi liberada ao seu respeito. Eu não estava lá quando ele falou, mas você estava. Lembra aí de tudo aquilo que ele já falou a seu respeito? Lembra do dia? Gente, eu tenho uma memória tão boa que eu consigo lembrar do dia, de quem falou, do cheiro da pessoa. E quando eu acho que eu vou correr o risco
de esquecer, tem um caderno e um bloco de notas agora virtual que eu anoto tudo. Fica a dica. Para edificar a fé dos irmãos, para edificar a nossa própria fé. A gente não pode parar de sonhar. A gente não pode parar de nutrir as expectativas. A gente não pode dar esse potencial ao inimigo de roubar aquilo que o Senhor já depositou dentro de nós. Deus nos reúne aqui nessa noite para nos lembrar desse entendimento. Sonhar é com o homem, realizar é com Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falava fortemente ao meu coração a respeito de descanso. E eu achei interessante isso, porque várias coisas aqui foram faladas nesse sentido, mas eu não combinei nada com a minha companheira, ela veio cantar um hino que falava de descanso. Porque esse é outro ataque que o inimigo está utilizando para desestabilizar as mulheres. E quando ele faz isso, ele desestabiliza as famílias. Desestabilizando as famílias, ele desestabiliza a igreja. Você sabe que eu e você, não desconsiderando os meninos, mas a gente sabe do nosso potencial. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente dá conta mesmo, dá ou não dá? Dá. Mas enquanto a gente vai se movimentando nesse lugar de aceleração e de ativismo, muitas vezes a gente não percebe quando o Espírito Santo está batendo na nossa porta, nos chamando para o encontro. E aí, quando a gente vai se dar conta de que está faltando alguma coisa, a nossa reserva já está semelhante daquelas virgens da parábola que você conhece. Não é que Deus deixou de falar com você. Eu quero falar isso porque talvez entrou aqui alguém nessa noite pedindo ao Senhor uma resposta, achando que Deus não está mais falando com você. E Deus está aqui chamando a nossa atenção. Eu não deixei de falar. É você que não está conseguindo me ouvir. Porque você está envolvida com tantas coisas, e a intenção é boa. Quando eu falo isso, eu não vim aqui julgar ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que a intenção é boa, eu consigo entender a correria que é a vida de vocês. Eu consigo. Mas a gente precisa estar comprometido com aquele que vive e nos vê. E ele tem poder de falar no meio da tormenta? Tem, a palavra diz, vários registros sobre isso. Mas o Deus que eu conheço é aquele que tem o poder de falar até no silêncio, até no sussurro, na brisa. É nesse lugar, e é para esse lugar que o Senhor está nos atraindo nesse tempo. Esse é um tempo de restauração, de renovo, de voltarmos às coisas mesmas, às práticas iniciais. 2 horas de culto num domingo não vai ser mais suficiente para você, se você quiser permanecer firme e fiel até a volta do Senhor. 2 horas de culto é muito pouco, se comparado aos ataques que a gente sofre todo o tempo do lado de fora. Ou é só eu que sofro ataque do lado de fora? O tempo todo. Se você está no trabalho, vem alguém tentando te setar. Se você está em casa, vem alguém com uma palavra, às vezes mal intencionada, ou às vezes até com boa intenção, mas meio atravessada, e você fica turbado com o seu coração. A gente precisa estar apercebida aos movimentos que o Senhor e o Espírito Santo estão fazendo. Agora, a gente não consegue perceber esses movimentos enquanto a gente está agitada de um lado para o outro. Eu sei do seu comprometimento, eu sei que você quer ver a sua casa arrumada todos os dias. Mas vai ter dia que o Espírito Santo vai bater na porta na hora da faxina. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, não precisa nem me responder. Você vai falar, espera um pouquinho, deixa eu passar o veja ali. Ou você vai parar tudo para dar prioridade àquele que está chamando para o encontro? Porque eu percebo que as mulheres estão sendo tão setadas sem perceber, por conta de características que são próprias delas. Percebe como o inimigo é sagaz? Ele não vai buscar nada que está lá fora, não. A Bíblia diz que ele anda em derredor, ele fica nos observando. Ele não conhece todas as coisas, mas ele conhece algumas coisas. E ele sabe o que ele consegue fazer que vai atingir você. Talvez o que atinge você não me atinge. Não é porque eu sou melhor do que você, é porque somos diferentes. E a gente precisa reconhecer as nossas limitações e voltar a esse lugar do encontro. Agar, enquanto esteve no meio da parentela de Abrão, vocês sabem que Agar, ela veio, a história de Agar, ela começa aqui, o nome dela é citado aqui no capítulo 16, mas a história dessa mulher não começa nesse lugar. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver lá em Gênesis 12, é a hora em que ela entra no cenário. E ela entra no cenário de uma forma
muito despretensiosa. Agar, ela não representa problema na vida de Abraão e Sara. Sabe o que Agar representa? Agar representa a inquietação de Abraão. Agar representa a ansiedade de Sara. Agar não era o problema, porque servos não são problema. Servos geralmente são solução. O problema não era Agar. O problema estava naquele casal. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama Abraão e lhe faz promessas. Você conhece esse texto? Te farei grande, te farei uma grande nação, te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoarem. Mas ele vai dar um comando para Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Essa postura de Abraão, para mim, me constrange. Porque às vezes Deus desenhando para a gente como é que é a planta, às vezes a gente quer pensar 2 vezes antes de seguir o comando. Não é não? Ou sou eu que sou assim? Mas Deus vai falar para ele, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão era da idade de 75 anos quando ele recebe esse comando do Senhor. Quando ele recebe a promessa de que dele sairiam nações. Eu não sei você, mas com 75 anos eu já acho que seria difícil de acreditar que eu seria pai. Sara tinha 65. Seria muito difícil acreditar que seria mãe. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão creu no que lhe fora comunicado. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E aí ele segue o comando e vai e começa a habitar na terra. Mas a Bíblia diz que em dado momento a fome começa a assolar aquele lugar. E aí a Bíblia vai registrar lá em Gênesis 12 que Abraão vai descer para um lugar chamado Egito. Toda vez que eu vejo esse nome na Bíblia, eu tremo. Porque o Egito nunca representou coisa boa para o povo de Deus. E aí a pergunta que eu te faço é: o Deus que chamou Abraão, que lhe deu um comando, que lhe disse que ia lhe dar uma terra, não teria poder suficiente para sustentá-lo naquele lugar ainda que tivesse fome? Teria ou não teria, gente? Teria. Mas Abraão recebe a notícia de que há fome na terra e ao mesmo tempo recebe a notícia que tem comida no Egito. E aí a Bíblia vai registrar que Abraão desce para o Egito. E aí quando ele desce para o Egito, ele faz um acordo com Sara. Olha, você é muito bonita, você chama muita atenção. Então, para que aqueles homens daquela terra não me matem, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Tudo errado. De fato, ela era irmã por parte de pai. Mas a vida que ele tinha com ela não era uma vida de irmãozinhos. Eles eram casados. E isso é algo que me chama atenção, o Espírito Santo me chama atenção quando eu li isso aqui. Porque muitas vezes a gente opera por esse meio também. O meio das meias verdades. O meio da omissão. O meio daquele, fala que eu não estou não. Deus chamou minha atenção aqui. Porque a gente sabe, a gente aprende que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Com Deus não tem meias verdades. Com Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. E quando você se posiciona no que você é e no que você é nele, ele te garante. Mas a inquietação de Abraão faz com que ele desça ao Egito. E aí o salmista vai declarar algo que você também conhece. Um abismo chama outro abismo. Ele faz aquele combinado com Sara. E aí quando chega lá, dito e feito, Sara chama a atenção de todo mundo. Todos os homens ficaram obcecados por ela. E aí o faraó, o rei do Egito, vai tomá-la como esposa. A Bíblia vai registrar que ao fazer isso, Deus manda praga para o Egito. Deus é especialista em mandar praga para o Egito. E as pragas entram na vida daquele homem e da sua casa. Todo mundo que morava naquele palácio é atingido. E aí eles chegam no entendimento de que aquilo aconteceu depois que ele pegou aquela mulher depois que ele pegou aquela mulher para si. E aí ele vai chamar Abraão e fala: por que você fez isso comigo? Por que você não me falou a verdade? Faraó fica tão aterrorizado com o poder do nosso Deus que ele expulsa Abraão dali. Sai daqui, vai embora. Só que quando ele faz esse movimento, ele não libera Abraão somente com Sara e o que ele tinha levado. A Bíblia vai registrar em Gênesis 12 que Faraó libera, expulsa Abraão e Sara daquele lugar, mas ele lhe dá presentes. Ele lhe dá jumentas, ele lhe dá servos, ele lhe dá servas. É nessa hora que Agar entra na história. É outra questão
que é importante estarmos atentas. Cuidado com os presentes que você recebe. Eu vou repetir porque eu não sei para quem é, mas eu sei que é para alguém aqui. Cuidado com os presentes que você recebe. Porque nem todo presente bonito, bem embalado, é resposta de Deus para a sua vida, não, hein? A importância do discernimento espiritual para a igreja nunca foi tão necessária quanto nesse nosso tempo. Porque o inimigo vem atuando no nosso tempo por meio de sutilezas. Então, esteja muito atenta com os presentes que você recebe, com aquilo que você permite que entre dentro da sua casa. Esteja muito atento, porque o inimigo, ele é especialista em se transformar. A Bíblia vai dizer que ele se transveste até em anjo de luz. Você acha que ele não tem poder de preparar um presente especial para chegar lá dentro da sua casa? Esteja atento a isso. Agar não era a representação de problema. Agar era a representação da postura de Abraão de andar fora do comando de Deus. E quando eu cheguei nesse entendimento, algo queimou no meu coração para trazer isso para vocês. Eu não sei como anda a sua vida, eu não conheço você, mas o Espírito Santo nos traz essa advertência nessa noite. Não se mova fora do comando de Deus. Porque olhar para Sara e criticar Sara é fácil. Mas todas as mulheres que estão aqui desse templo, não escapam de fazer coisas semelhantes à que ela fez. A gente fala uma vez, aí a pessoa não faz. A gente fala a segunda, aí o marido não faz. A gente fala a terceira, o filho adolescente também não faz. Na quarta a gente não está falando, a gente já pegou, a gente está fazendo. É ou não é? Não importa o que seja, a gente já está querendo resolver. E o comando que o Senhor entrega a nós nessa noite é esse. Não é em você que está a resolução. A resolução para as questões da sua vida não está naquilo que você faz, não está naquilo que você sabe, não está naquilo que você opera. A resolução para todas as questões que vem desajustando o seu coração está no descanso. As mulheres estão com muita dificuldade de entrar nesse lugar do descanso. Me desculpe falar isso com vocês, mas vocês que escolheram o tema, não fui eu. Tu és o Deus que me vê. E Ele vê aonde? No lugar secreto. Eu nunca vi nenhum lugar secreto ser agitado. Porque se fosse agitado, ia chamar atenção e ia deixar de ser secreto. É ou não é? Lugar secreto é lugar de silêncio. É lugar de descanso. A resposta que você precisa não está no seu muito movimento. A resposta que você precisa está na sua decisão de entrar no lugar do descanso. Deus nos reúne aqui para nos fazer chegar nesse nível de entendimento. É só no lugar do descanso que a gente consegue manter as nossas expectativas alinhadas com aquilo que o céu já está operando por nós. Porque às vezes a gente esquece de se conectar também com essa verdade. A gente clama a Deus para aquilo que Ele vai fazer. E parece que eu posso ver Deus falando, olhando para nós dizendo, você não precisa clamar, já está feito. A nossa fé não se baseia naquilo que será realizado. A nossa fé se baseia naquilo que já foi feito. Cristo, quando se entrega, qual é a frase que Ele diz? Está consumado. Naquele ato, a salvação chega até nós. E essa palavra salvação, no original da palavra, ela vem da palavra sozo. E a palavra sozo, ela não se relaciona, não se refere somente com a salvação em si, a vida eterna. Ela vai abranger muito mais do que isso. Quando Cristo diz que está consumado, e quando eu digo só, não estou colocando num lugar menor não, tá? Porque só a salvação para mim já estaria suficiente. Ser salva da morte eterna para mim já estaria suficiente. Mas quando essa palavra, na origem da palavra, a gente vai se aprofundar, a gente vai entender que salvação não se refere somente a resgate da morte eterna. Quando Cristo diz está consumado, Ele está dizendo que está consumada a nossa salvação, a nossa saúde, a nossa prosperidade, tudo aquilo que se refere à nossa vida. Eu estou insistindo nesse lugar porque o Espírito Santo me faz insistir aqui. Tem gente que entrou aqui inquieta demais. E eu quero que você saia daqui descansando o seu coração, porque aquilo que você vem apresentando ao Senhor ainda não começará a ser realizado, já está sendo operado. O Senhor já está fazendo. No céu já é existência.
abundância. Mas o que vai trazer tudo isso até nós não é o nosso muito movimento, é a nossa decisão de voltar para o lugar do descanso. Você pode manter as suas expectativas alinhadas com o céu nessa noite? É a pergunta que o Espírito Santo faz para nós. E aí, voltando para Agar, a gente vê ela tomada por aquele sentimento de superioridade que é passível a qualquer ser humano. E aquilo vai incomodar tanto Sara, você leu junto comigo, e Sara vai expulsar Agar da sua terra, da sua parentela. E aí Agar vai parar no deserto. E deserto não é lugar confortável. Deserto não é lugar que ninguém quer ficar. Mas posso te dizer uma verdade? Não tem lugar para forjar melhor um servo do Senhor do que o deserto. E eu vejo muita gente hoje correndo do sofrimento. Sabe por quê? Porque a gente viu sendo invadido nos nossos tempos mensagens daquele tipo assim: é só vitória, é só vitória, é só vitória. E eu não tenho nada contra a vitória, viu? Quero muitas vitórias, orem por mim, preciso delas. Ora por mim que eu oro pela sua, combinado? Nada contra as vitórias. Porém, a gente precisa entender que quando Cristo foi perguntado o que seria necessário para alcançar a vida eterna, ele deu uma resposta: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é uma chamada para ganhos, o evangelho é uma chamada para perdas. Desculpe te desiludir nessa noite, mas a gente não foi chamado para ganhar, a gente foi chamado para perder. E em perdendo a nossa vida é que a gente alcança todas as outras coisas. Mas eu vejo uma igreja se retirando desse lugar, sabe? Ninguém mais quer sofrer, ninguém quer mais labutar, ninguém quer mais suar. Tá difícil encontrar um povo comprometido nesse nível. E aí eu quero que você saia daqui nessa noite com esse entendimento: não tem como escapar do deserto. Não tem. Você pode dar voltas e voltas, à semelhança do povo de Israel, mas você vai ter que completar a carreira nesse lugar. Porque para chegar na nova fase, no novo nível, no romper que Deus tem preparado para você, não vai ser antecipando as estações que você vai chegar nesse lugar. Você vai precisar se humilhar, você vai precisar se comprometer, você vai precisar voltar para o lugar do secreto, você vai precisar enfrentar o seu deserto. Não tem como fugir do deserto. Até Jesus passou pelo deserto, minhas irmãs. Você acha que eu e você vamos passar ilesa por ele? Claro que não. Mas hoje você está numa escola bíblica para sair daqui com um verdadeiro empoderamento, o poder que só a palavra de Deus opera na vida de alguém. E a semelhança do que ocorreu com Cristo, que venceu o seu deserto pelo poder da palavra, é a mesma proposta que Deus tem para nós nesse tempo. Se não fosse assim, ele não estaria reunindo a gente aqui 3 dias para se empoderar nesse lugar. Se encha da palavra do Senhor. Porque não tem outra estratégia para vencer o deserto. Você pode ter uma amiga muito legal, uma baita de uma intercessora. Você vai pedir, ela vai orar. A gente vai romper. Isso é bom. Isso edifica a nossa fé. Mas o que faz a gente sair do deserto é se firmar na palavra. Você consegue entender por que 2 horas de culto é muito pouco? É muito pouco. Porque para se aprofundar nessa palavra, eu preciso aquietar a minha alma para chegar no nível de entendimento daquilo que o Pai quer me comunicar. E isso não acontece se eu não me esforçar para voltar para o lugar do secreto. Agar foi parar no deserto. E no deserto, ela vai declarar o texto que vocês escolheram para essa noite. Ela vai dizer: tu és o Deus que me vê. E quando ela se encontra nesse lugar, o nome do lugar ganha esse registro, inclusive. Laai Roi significa lugar secreto. Significa lugar onde o Deus que é vivo me vê. Você quer ser vista pelo Senhor? Não sei se você ainda está querendo ao final dessa mensagem.
não tem outra forma de conhecer o Senhor sem se permitir passar pelo deserto. Agar era alguém que não tinha voz, que não tinha vez, que não tinha mais nem a oportunidade de sonhar. Alguém que nasceu dentro do sistema, que não reconhecia Deus como o único Senhor. No Egito existiam muitos deuses. Mas aquela mulher, quando passa a habitar no meio do povo de Abraão, e se dedicando naquela lida ali, convivendo com aquelas pessoas, ela começa a ouvir sobre o Deus de Israel. Ela começa a ouvir sobre uma fé diferenciada. Mas é só quando ela chega no deserto que ela consegue declarar: Tu és o Deus que me vê. O que aconteceu com Agar no deserto é o que acontece com a gente, muitas vezes. Já aconteceu comigo. Pensa aí na sua história. Eu fui nascida e criada no Evangelho, graças a Deus por isso. Na Assembleia de Deus, desde o ventre da minha mãe. Ela brinca que quase que eu nasci no meio do ciclo de oração. Porque ela ia para o ciclo de oração até o último dia da gravidez, 9 meses. Eu nasci nesse lugar. Mas filho de crente não é crente, não. A fé me foi apresentada dentro da minha casa. Os fundamentos da fé, daquilo que eu acredito até hoje, eu não aprendi dentro do templo, eu aprendi dentro da minha casa. O templo foi só uma consolidação daquilo que eu aprendi dentro da minha casa. E não foi um aprendizado que foi passado somente através de palavras. Não que as palavras não sejam necessárias. Mas a nossa geração tem sido impactada por uma desconexão entre palavras e atitudes. Eu não sei como é que é a realidade de vocês. Eu caminho por alguns lugares. E eu tenho visto e tenho me assustado com famílias que tiveram seus filhos dentro da igreja e quando começam a alcançar um nível de entendimento, não estão mais nesse lugar, saem. Para mim essa conta não fecha. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo: Senhor, o que está acontecendo? Aonde a gente está errando? Me ajuda a ajudar a contribuir de alguma forma. E Deus me fez entender que a gente parou de contar. Você vai lembrar da determinação do comando registrado na palavra, no Antigo Testamento, quando ele vai dizer: vocês falem dessa palavra no caminho, no assentar, no levantar. É no dia a dia que a gente vai consolidando a fé dos nossos pequenos. Então esses fundamentos da fé que eu creio até hoje, eu não aprendi dentro do templo, eu aprendi dentro da minha casa. Mas eu vi muita gente crescendo dentro da casa de Deus e por vezes se desconectando dessas verdades. Porque ouviram de um Deus, mas não conseguiram ter uma experiência com Ele. E não conseguiram ter essa experiência porque não conseguiram permanecer, porque não conseguiram perseverar no dia da adversidade, no dia do deserto. Talvez você entrou aqui experimentando um dos maiores desertos da sua vida. E eu não vim aqui invalidar a dor de ninguém, porque eu entendo que só entende de dor aquele que sente. Só sabe o tamanho da sua dor você que está sentindo ela. Então eu não vim aqui diminuir a dor de ninguém, mas eu quero que você saia daqui com o seu coração fortalecido, porque não me importa o estágio do deserto em que você esteja. Eu quero que você saia daqui com essa certeza: ao passar por esse deserto e ao sair dele, você vai poder dizer a semelhança de Agar: eu vi o Deus vivo, o Deus que me vê. Porque não tem um lugar melhor para ouvir a voz de Deus sem nenhuma interferência do que no deserto. Não tem lugar melhor para conseguir ser apresentado, para conseguir conhecer o Senhor e se tornar conhecido dele do que no deserto. Deserto não é para te matar, deserto é para te fortalecer. O deserto não é para te destruir, o deserto é para fazer você uma potência de Deus nesse tempo. Então alinhe o seu entendimento com aquilo que o céu está declarando para nós nessa noite. E volte ao lugar do secreto, porque é nesse lugar que a gente consegue extrair as ferramentas necessárias para permanecer, para perseverar, para não desistir. É no deserto que Deus se revela para nós. Eu quero que você saia daqui nessa noite com esse entendimento. Deserto não é lugar de tormenta somente. Deserto é lugar de revelação. Você quer conhecer mais de Deus? Você quer ver o Senhor face a face? Então não pule etapas. Não faça como Sara, não procure dar ajudinhas para Deus. Se submeta à vontade do Senhor para a sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua história. Porque o Deus que fala conosco
é fiel para cumprir. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus me traz aqui nessa noite para te fazer lembrar que tudo aquilo que Ele declarou ao seu respeito vai acontecer. Deus nos reúne aqui nessa noite para nos confirmar isso. Se você permanecer, se você perseverar no tempo oportuno, você verá diante dos seus olhos tudo aquilo que você vem apresentando ao Senhor por meio do seu clamor. A forma como Ele operou na vida de Agar é a mesma forma que Ele tem chamado, é o mesmo chamado que Ele tem feito a nós. É tempo de voltar para o secreto. Mas entre nós há uma diferença. Agar era uma escrava, era uma serva. Mas nós, apesar de servos desse Deus Altíssimo, somos consideradas como amigas de Deus. E isso para mim é um tamanho privilégio. Você pode contar com o poder dessa presença. Agar precisou de um lugar específico para conhecer Deus, para ver Deus. Deus nos reúne aqui nessa noite para nos lembrar que você não precisa nem de um lugar específico, porque o próprio Deus habita dentro de você. É tempo de voltarmos para o lugar do secreto. É tempo de voltarmos para o lugar profundo. É tempo de voltarmos para o lugar Laai Roi, que significa o lugar longe dos olhos dos homens. No tempo da exposição, na era da exposição, o convite de Deus para nós mulheres aqui reunidas nessa noite é sair desse lugar de competitividade, é sair desse lugar desse sentimento de exposição, dessa vontade exagerada de expor tudo a todo tempo. Deus não quer você exposta, Deus quer você no lugar do secreto. Porque na hora que Ele tiver que te expor, é Ele quem vai fazer. Você não vai precisar dar ajuda nenhuma. É tempo de profundidade. Não é tempo de exposição. Eu vou repetir isso porque o Espírito Santo está queimando isso no meu coração. Não é tempo de exposição. É tempo de profundidade. Deus deseja nos encontrar nesse tempo, nesse lugar do secreto. É tempo de voltar. O comando que Deus dá, que o anjo do Senhor dá para Agar aqui nesse texto que você leu junto comigo, é o mesmo comando que Ele repete a nós. Ele vai dizer: volta e humilha-te. É isso que o Espírito Santo está esperando de nós nessa noite. Eu não sei se você queria sair daqui com uma palavra de vitória. E eu volto a dizer, eu não tenho nada contra as vitórias. Mas para alcançar tudo aquilo que Deus já tem reservado para você, você precisa voltar para esse lugar de revelação. Porque tudo aquilo que você espera e tudo aquilo, todos os sonhos que Ele depositou no seu coração, no céu já são realidade. Mas para atrair isso, nós precisamos voltar para esse lugar de conexão. Nesse lugar onde a gente consegue se manter firme e fiel, sem nos mover fora do comando de Deus. É tempo de profundidade. É tempo de humilhação. É tempo de voltar para o lugar do secreto. Até aqui o Senhor me deu nessa noite. E eu espero que o Espírito Santo continue queimando essa palavra no seu coração. Para alcançar a promessa, você precisa estar comprometida a se relacionar cada vez mais e cada vez mais profundo com Deus que fez a promessa. E se assim for, descanse o seu coração, porque você não vai precisar trabalhar. Tem um hino antigo, né? Eu brinco lá no Rio de Janeiro assim, tem um lançamento que diz assim: é meu, somente meu, todo trabalho. Ah, vocês conhecem aqui também, né? E o teu trabalho é descanso. Vamos repetir? É meu, somente meu. E o seu, o meu. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que você saia daqui comprometida a voltar para o lugar do secreto. Porque para ser achada por Deus, você não será procurada em outro lugar que não seja no lugar do secreto. Que o Espírito Santo consiga nos achar nesse lugar todos os dias. E assim, Ele vai conseguir fazer a diferença não só na nossa vida, mas a diferença na vida na vida de todos aqueles que convivem conosco também. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja alimento para a sua vida, para a sua alma e para o seu espírito na noite desse dia, amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor? Minhas filhas, vamos, já era para estar cantando. Na hora que ela terminou aqui, já era para estar aí engatada no Deus do secreto. Deus do secreto, né? Que é o tema. Vamos encerrar com ele? Amém? Querem colocar-se de pé, irmãs? Como é o nome do hino? Deus secreto? Para ele colocar. Samuel, Deus secreto. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Graças a Deus. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e trancei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. De pé, queridos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todas, né? Pastor André, hoje é aniversário da minha esposa. Eu queria que ela viesse aqui. Aleluia. Louvado Eu até ensaiei, meu bem, uma música ali, mas acho que não vou dar conta de cantar, não, entendeu? Ela, Vanessa, pastora Vanessa. Hoje ela deixou a família, os filhos, as netas, para poder servir o Senhor aqui com vocês. Eu disse, eu vou levar. E eu quero nessa noite agradecer a Deus pela sua vida. São 36 anos que eu passo aniversário junto. 34 de casado, e mais 2 anos de conhecimento. E o Senhor, a palavra do Senhor diz assim, que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É claro que isso é uma palavra para o Senhor Deus, mas aqui na terra você é o tesouro. E meu coração está aí. Aleluia. Verdade. A palavra do Senhor também diz que o ouro, a prata, a fazenda, a herança vem dos pais, mas a mulher vem do Senhor. E a escolha dela fez a diferença na minha vida, na vida da minha casa, na nossa família e na igreja por onde nós passamos. E no céu continua o amor. A Bíblia diz que o maior de tudo é o amor. Então meu compromisso é viver
Só tem duas formas da gente deixar de estar junto: ou a morte ou o arrebatamento da igreja. E lá no céu eu vou continuar amando da mesma forma. Não carnalmente, né? Mas espiritualmente, porque lá o amor é que prevalece. Então, nessa noite eu queria te honrar aqui na frente de todas as mulheres e dizer que você é o tesouro que eu tenho aqui nessa terra. Eu te amo. Eu corri ali no shopping para... Olha lá. Esse hino aqui, ó. Você não vai me ajudar, rapaz? É? Então põe aí. Olha aí, ó. Isso aqui, quando ela tinha 14 anos de idade, 13 para 14, ela foi na nossa igreja. Mas eu tinha 18. E esse foi o hino que me conquistou nela aí, quando ela cantou isso aí, ó. Ela é missionária desde pequena, entendeu? Vamos lá. Aí eu encerro, tá? Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor como a simples gota de orvalho. Não conheço não. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abranger com só relance do seu despontado vem com sua luz, aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fogo da glória do meu Senhor. Olha as estrelas, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àquele que com fé o busca. Por ela, pelo aniversário dela. Graças a Deus. Que lindo, né? O amor é o que vai, né, permanecer. Que Deus abençoe nossos amados. Minha querida, você que é? Você que é a ovelhinha dela. Val, vem aqui, Val. Pode subir, Val. Aleluia. A Val é a ovelhinha deles. Amém? E nós vamos orar juntamente com a Val pela vida dos pastores dela, amém?
A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença gloriosa para te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida da tua filha preciosa, Senhor. Acrescentando ela anos, acrescentando ela saúde, vida, Senhor. Pai, que a tua bênção seja sobre a vida da pastora Vanessa, sobre a vida do pastor André, sobre a vida, Senhor, da sua casa, da sua parentela, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que pelo teu poderoso nome o Senhor os guarde, os livre, Senhor, e que o Senhor faça os prosperar em tudo. Esse é o meu pedido, no nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Parabéns! Agita-se, parabéns, irmã! E parabéns! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Que Deus continue abençoando a Vanessa e continue abençoando André, romântico, né? Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos agradecer ao Senhor por esta boa palavra. Amanhã tem mais palavra de Deus. Amém? Amém? Eu quero convidar a nossa dirigente de congregação para estar aqui nos ajudando, né? Eu quero convidar a Vanessa do Esperança. Já foi embora? Está aí ainda? Ah, ela está ali. Vem orar, Vanessa. Hoje é o dia das Vanessas. Amém? Ela é dirigente de uma nossa congregação, Jardim Esperança. E estaremos aqui amanhã, 7 horas, viu, irmão? 7h15, por aí, se a gente puder conseguir começar a cantar o hino, tem mais tempo para a palavra, amém? Vamos orar, irmãos? Pai do Senhor primeiro. Soberano Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nos entregamos na Tua presença, agradecendo, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Abençoa o dia de amanhã, de sábado, ó Pai, que eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, ó Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Abençoa as preletoras que vão estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Te entregamos tudo, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, nos despeça em paz. Amém. O grande amor de Deus, a infinita graça do seu Filho Jesus, as consolações do Espírito Santo, e seja com todos nós aqui presentes, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre o povo de Deus diz amém.